ao nosso coração. Não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas nesta noite Deus quer falar ao nosso coração. Nesta noite Deus Ele quer dar força. Nesta noite Deus quer restaurar o nosso ânimo, quer restaurar a nossa alegria, quer restaurar o nosso entendimento. Nesta noite Deus quer nos encher com a presença do Espírito dEle sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos e amados irmãos, quando nós meditamos na palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, do versículo 1, o apóstolo Paulo, agora ele começa a escrever a carta para uma igreja que se encontrava, para o povo de Deus que se encontrava em Roma. O apóstolo Paulo, ele começa a convocar o povo de Deus que se encontrava em Roma a ser diferente daquele povo que vivia naquele ambiente. O apóstolo Paulo, ele convida a igreja de Deus a ser diferente no meio do mundo. Ele começa a convocar o povo de Deus a transmitir a luz de Deus no meio do povo. Aleluia! Eu já quero te dizer algo que vem do céu. Nesta noite Deus nos chama para ser sal da terra. Nesta noite Deus chama eu e você para ser a luz dessa terra. Aonde nós pisar, a planta dos nossos pés, nós temos que ser o sal da terra. Aonde nós pisar, a planta dos nossos pés, nós temos que ser luz deste mundo. Porque através da nossa vida que outras vidas serão alcançadas. É através da nossa vida que outras famílias serão restauradas. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele convoca o povo de Deus a ser diferente nessa terra. Eu já quero te dizer que nós temos que ser diferente nessa terra. Nós temos que ser o povo do céu que vive nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que se encontrava em Roma. A primeira coisa que quando o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, a primeira coisa que ele fala: apresentei-vos o vosso corpo. Querido, porque muitas das vezes tem gente que quer a bênção de Deus, tem gente que quer poder vindo do céu, tem gente que quer ter família restaurada, casamento restaurado, vida sendo salvo, mas não quer se apresentar diante
Tu sabe por quê? Que não tem muito. Sabe por que tem pessoas que não querem se colocar diante da presença de Deus? Porque quando nós se colocamos diante da presença de Deus, nós morremos e quem vive é a vontade dele. Quando nós se colocamos diante da presença de Deus, o nosso eu morre e vive a vontade de Deus Todo-Poderoso. Quando nós se colocamos diante da presença de Deus, as nossas ordens caem por terra e agora a ordem é de Deus. Quando nós se colocamos diante da presença de Deus, as nossas vontades morrem e agora vai reinar a vontade do Cristo Todo-Poderoso. Por isso que Deus te chama nessa noite, morrer para a terra e viver para o céu, morrer para esse mundo e viver para o céu de glória, irmão. Agora o apóstolo Paulo ele fala: apresentai-vos o vosso corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Ele fala: apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês se apresentam diante de Deus, mas vai ter sacrifício diante dele. Você se coloca diante de Deus, mas em sacrifício vivo. Então quando nós se colocamos diante da presença de
Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. A nossa morada não é aqui nessa terra. A nossa morada é no céu. Nós não devemos se conformar com as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra é passageiro. As coisas dessa terra vai passar. A Bíblia fala que céus e terra passará, mas a palavra do Senhor não se passa. Ou seja, céus e terra vai passar, mas as promessas de Deus que está na Bíblia, ela não se passa. Ela é para a vida eterna. Então não se conforme com as coisas deste mundo, não se conforme com os padrões deste mundo, mas se conforme com a presença do Deus Todo-Poderoso que vem do céu. Não, aleluia, não se apegue com as coisas dessa terra, porque quando nós se apegamos com as coisas dessa terra, aleluia, nós se desapegamos das coisas do céu. Quando nós se apegamos com as coisas, aleluia, dessa terra, nós abrimos as mãos das coisas do céu. Mas nesta noite eu quero te dizer: abre mão das coisas dessa terra e começa a abraçar as coisas do céu. Abre a mão das coisas dessa terra e começa a sonhar com as coisas do céu, porque aquilo que vem lá do alto, aquilo que vem do céu, aleluia, é para a vida eterna, é para sempre. Então o apóstolo Paulo, ele fala para aquele povo que estava em Roma, aleluia, ele fala: não se conforme com as coisas desse mundo, não se conforme com essa situação, não se conforme com as coisas, com os padrões desse mundo, mas se conforme com as coisas do céu, porque é de lá, irmão, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá, aleluia, que vem a nossa força. Então é necessário, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós não se conformar com as coisas dessa terra, a não se conformar, aleluia, aleluia, com as coisas desse mundo, mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite Deus nos convida a se apegar às coisas do céu, porque enquanto nós se apegamos com as coisas dessa terra, nós sofremos, mas quando nós se apegamos com as coisas do céu, nós ficamos em paz, nós ficamos firmes, nós acreditamos na promessa, a fé aumenta, nós começamos a ver projeto, nós começamos a ver família restaurada, nós começamos a ver, aleluia, o agir de Deus. Por quê? Porque nós estamos apegados com as coisas do céu. E não vos conformei com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. A nossa maior batalha é na mente. Você já prestou atenção que tem momento que você do nada já começa a desacreditar das coisas de Deus? Você já prestou atenção que você está em casa e do nada começa a vir um bombardeio na mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não adianta, dizendo que é para desistir? Por isso que Paulo é renovai o nosso entendimento. Então nesta noite Deus nos convida a ter uma mente renovada, uma mente de Cristo, uma mente do céu. O apóstolo Paulo, ele fala para aquela igreja que se encontrava em Romaia: o teu pensamento tem que ser renovado com as coisas boas, o teu pensamento tem que ser renovado com as coisas do céu. É necessário o crente, aleluia, todo dia ter uma mente renovada. E como é que eu tenho uma mente renovada, irmão? Buscando a presença de Deus, se colocando diante de Deus, buscando as coisas do céu, preenchendo a mente com a palavra, com a presença, com a oração. Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, talvez nesta noite você chegou aqui com a mente bombardeada, talvez nesta noite você chegou aqui com a mente confusa, de cabeça para baixo, mas eu já quero te dizer algo que vem do céu. Nesta noite é noite que nós renovar nossa mente.
sobre a tua vida. Então nesta noite é noite de nós renovar nossa mente, irmão. Nesta noite é noite de nós sair daqui com uma mente positiva, crendo que vai dar certo, crendo que Deus vai restaurar, crendo que Deus vai mudar, crendo que Deus vai levantar. Nesta noite é noite de nós sair daqui com uma mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente do céu, acreditando novamente, aleluia, no poder de Deus. Talvez esse seja o inimigo ter colocado no teu coração para desistir, para parar. Talvez o inimigo tenha colocado no teu coração: não adianta mais ir para a igreja, nada acontece. Tu vai para a igreja e nada acontece. Eu quero te dizer que isso é mentira do inimigo. Algo já está acontecendo faz dia. Desde o dia que você começou a buscar Deus, Deus já está trabalhando por mim, por você. Desde o dia, aleluia, que você se colocou diante de Deus, Deus ele já está trabalhando em nosso favor. Deus ele já está batalhando em nosso favor. Por isso que o inimigo quer que você pare. Por isso que o inimigo quer que você não venha para a igreja. Por isso que o inimigo quer que você, aleluia, desista de orar, desista de buscar. Porque enquanto você mais ora, o negócio está estreito, a porta está fechada, está dando tudo errado. Aí o inimigo está botando na tua cabeça: para de orar, desiste, não adianta. Tu está vendo que tu está orando, as coisas até complicando. Sabe por quê, irmão? Enquanto nós mais ora, aleluia, o inimigo ele vai querer se levantar. Enquanto nós mais buscamos as coisas do céu, o inimigo vai querer se levantar para calar a nossa boca. Mas aquele que se apresenta diante do Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus, ele se responsabiliza a lutar por nós. O próprio Deus, aleluia, ele toma a frente de lutar por nós. O próprio Deus Todo-Poderoso, ele toma a minha guerra e toma a tua guerra e nos concede a vitória em nome de Jesus. Então nessa noite, o apóstolo Paulo incentiva a igreja do Senhor se colocar diante de Deus, para ter uma conduta de luz na terra. E Deus nos chamou em nome de Jesus para ser diferença onde nós pisamos, planta nos pés. Deus ele nos chamou para ser diferente na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Então nós chamamos em nome de Jesus que nós venhamos se colocar diante do Deus Todo-Poderoso em sacrifício vivo. E ele diz na sua palavra: mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só podemos experimentar a vontade de Deus, nós só podemos usufruir a vontade do céu quando nós começar a andar no princípio da palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando nós andamos no princípio da palavra, o próprio Deus se encarrega de abrir o céu sobre a nossa casa e sobre a nossa família. O segredo é andar na presença e comunhão do Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto nós caminhamos na presença de Deus, ele trabalha pela nossa casa. E quando nós faz a vontade de Deus, Deus ele começa a mexer a estrutura da nossa casa, da nossa família, dos nossos projetos. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando em sua palavra:
salva a nossa casa, Ele salva a nossa família, Ele salva os nossos filhos, Ele abre porta onde não tem, Ele faz um milagre. Todos nós andamos na direção do Deus Todo-Poderoso. Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é noite em nome de Jesus de nós se colocar diante de Deus. Nesta noite, em nome de Jesus, é noite de nós permitir Deus trabalhar na nossa vida. Nesta noite é noite de nós permitir Deus arrancar da nossa vida aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Ele. Então, quando nós se colocamos diante, irmão, da presença de Deus, o próprio Deus, Ele se encarrega de trabalhar. Quando nós se colocamos diante e se apresentamos diante do Deus Todo-Poderoso, Ele se encarrega de quebrar a cadeia. Ele se encarrega de quebrar o laço contra a nossa casa. Por quê? Porque nós se colocamos diante da presença de Deus. Deus, Ele só quer que nós se colocamos diante dEle em sacrifício vivo. Deus, Ele só quer que nós se sacrifiquemos para buscar a presença dEle, para Ele trabalhar em nosso favor. Que nessa noite, irmão, em nome de Jesus, nós venhamos sair daqui em sacrifício vivo do Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite nós venhamos sair daqui, nós venhamos colocar tudo aquilo que tem atormentado a nossa vida, nós venhamos colocar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus diante da presença dEle. Que nós venhamos colocar toda a situação diante da presença dEle, para Ele operar na nossa vida e restaurar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então a Bíblia diz, querido, que o apóstolo Paulo, ele começa a convocar aquela igreja a viver coisas grandes do céu. O apóstolo